Olá, caros amigos telespectadores do programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje estamos iniciando a 12ª aula. E essa 12ª aula tem a parte A e a parte B. A parte A será feita por Dalet Alessi, que é Os Milagres segundo o Espiritismo. E a parte B, a Maria Ádiba vai apresentar A Fé que Transporta Montanhas. Como sempre, a nossa diretora do curso, a nossa companheira Vera Braga, vai fazer o preparo de ambiente. Vamos começar. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso online, O que é o Espiritismo. Estamos muito felizes por mais uma reunião. Hoje iremos à 12ª aula, estamos aqui com a nossa companheira Dalet Alessi, que fará a parte A, Os Milagres segundo o Espiritismo. Temos imensa alegria, porque ela participa muito das atividades da casa, especificamente dando seu carinho, seu conhecimento às turmas do curso, que é o Espiritismo, aos sábados de manhã. Uma data importante para nos reunirmos, para pensarmos na doutrina espírita, usando aquela linguagem do coração, mas sempre atentos também à expressão culta. A doutrina espírita se manifesta através da linguagem e procuramos depurá-la para que possamos nos preparar não só para a nossa ligação intelectual e espiritual, mas também para entendermos todo o acervo deixado para todos nós por Allan Kardec. Mas a minha atribuição é fazer a harmonização do ambiente. Para isso, nós vamos acalmando o nosso coração e a nossa mente, procurando deixar os nossos problemas, as nossas inquietações e angústias lá fora, na medida do possível, porque é um treino que fazemos em cada aula, para podermos aqui nos ligarmos a Deus, nosso Pai, estruturando o nosso pensamento junto à nossa emoção, ao nosso coração, para compreendermos, assistidos pela espiritualidade maior, aqueles ensinamentos que falam ao nosso coração, mas especialmente nos orientam na caminhada. A cada aula nós temos uma abordagem que nos ajuda no cotidiano. Essa é a razão principal do nosso curso, resolvermos as nossas dificuldades no cotidiano, pouco a pouco. E para que entendamos muito bem a nossa proposta, nós vamos ao livro de preparo, que, como todos conhecem, é o Bem Viver. A lição escolhida para hoje é de número 1. Vamos à leitura dela. Pautemos pensamentos, palavras e ações na moral do Cristo, para encontrarmos a paciência, virtude tão necessária ao nosso bem viver. Aqui, nessa leitura, já demonstramos que para compreendermos a doutrina, para podermos modificar a nossa vida cotidiana, precisamos da paciência e da perseverança, daquele estudo que cada dia mais ilumina o nosso caminhar. Às vezes temos aquelas dúvidas, mas aí lançamos na mão novamente do nosso livro de preparo, do livro do curso, que é o Espiritismo, e nos encaminhamos novamente para entendermos aquilo que Jesus nos trouxe. Mas agora vamos deixar a aula, 12ª parte A, para a nossa querida companheira Dalet. Seja bem-vinda. Olá, queridos alunos, queridos irmãos de doutrina, sejam bem-vindos novamente ao nosso curso online. E hoje eu tenho o imenso prazer de dar a parte A da aula número 12, Os Milagres segundo o Espiritismo. Quem já não pensou se milagres existem? Será que Deus abre exceções conforme a pessoa? Quem já não pensou nisso? Quem já não pediu um milagre? Bom,
esperamos responder até o final da aula essa questão. Mas vamos começar pelo início. Milagre, o que significa? Se nós pensarmos etimologicamente, milagre vem do latim miraculum, do verbo mirare, significa maravilhar-se. Fato sobrenatural, maravilhoso, impossível de ser explicado pela ciência dos homens. Isso está lá no livro A Gênese, de Kardec, no capítulo 13, item 1. E se pensarmos academicamente, é definido assim o milagre: um ato do poder divino contrário às leis conhecidas na natureza. Contrário às leis conhecidas na natureza. Guardem isso. E teologicamente, ou seja, através da religião, nós temos a seguinte definição: derrogação das leis da natureza, por meio da qual Deus manifesta o seu poder. Muito bem. Continuando. E segundo o Espiritismo, o que será que significa milagre? E os espíritos vêm dizer a Kardec que milagre são princípios da lei natural antes não compreendidos. Esses fenômenos ligam-se à existência dos espíritos e à sua intervenção no mundo material. Isso também está lá na Gênese, no capítulo 14. Tá? E eles continuam. Os fenômenos espíritas, estando na natureza, produziram-se em todos os tempos. Mas porque seu estudo não se podia fazer pelos meios, de que a ciência dispunha, a ciência comum, eles permaneceram no domínio do sobrenatural, de onde o Espiritismo faz sair hoje. Ou seja, o que é miraculoso? Para os espíritos, é aquilo que ainda não se tem explicações. A ciência ainda não explica, tá? Vamos pegar um exemplo. Lá na pré-história, com aquele conhecimento que aquelas pessoas tinham, quando eles viam um vulcão em erupção, para eles aquilo era maravilhoso e, portanto, aquilo era um milagre. Hoje em dia, com o conhecimento que nós temos da ciência, nós já sabemos que isso pertence às leis naturais, não é? Então, assim os espíritos dizem que milagre são ocorrências que nós ainda não temos como explicar. Mas vamos continuar um pouquinho mais. E os espíritos continuam nos dizendo: o espiritismo não faz milagre. Nos dá explicações claras e objetivas sobre os fenômenos espíritas. Explicações claras e objetivas, trazendo sempre à frente a fé raciocinada, a busca da lógica de cada fato. Mas como isso acontece? Como isso é feito? Vamos ver. Através do estudo, a explicação vem através do estudo dos fluidos e do perispírito. Nossa! O que significa isso? Calma, já vamos ver. Se bem que eu acho que vocês já tiveram esta aula, mas nós recordaremos, fiquem tranquilos. Além dos fluidos e do perispírito, do pensamento e da vontade. Tá? Os milagres, entre aspas, agora, vamos começar a colocar assim, através do estudo dos fluidos, do perispírito, do pensamento e da vontade. Portanto, milagre nada mais é do que fenômenos regidos pelas leis do mundo
espiritual e, portanto, naturais. Pertencem às leis naturais. Vamos continuar. Falamos de fluidos, falamos de perispírito. E quando falamos de fluido, nós somos remetidos ao fluido cósmico universal, que é a matéria-prima de Deus. É a matéria elementar primitiva. Tudo que existe ou é espírito ou é matéria. Se for matéria, é fluido cósmico universal. Se for espírito, é princípio inteligente. E tudo isso está abaixo de Deus. Então, nós temos um triângulo com Deus acima, fluido cósmico universal e espírito. Tá bom? Então, o fluido cósmico universal, matéria elementar primitiva, repetindo, ele passa por transformações, por modificações, se transformando em fluidos distintos, com propriedades distintas, especiais. Calma, nós vamos continuar explicando. E isso gera, através disso, são gerados os fenômenos do mundo invisível. Vamos lembrar uma outra coisa. Nós somos formados de espírito, perispírito e corpo. Tá aí o nosso perispírito, tá? Que é a segunda palavrinha que nós usamos lá atrás. O espírito é a fagulha divina, né? É a criação de Deus. Deus cria o espírito e a partir daí ele evolui. Mas ele tem um corpo espiritual, que é o perispírito. E estando encarnado, ainda tem o corpo físico, né? A nossa matéria, tá? Que é esse invólucro, que os espíritos dizem que é um invólucro grosseiro, tá? Muito bem. Então, o espírito, vamos lembrar, é o corpo espiritual que envolve o nosso espírito. E qual a relação desse perispírito com o fluido cósmico universal? O perispírito, o espírito, através do perispírito, pensa e tem uma vontade. E através desse pensamento e dessa vontade, ele interage com o médium. Vamos entender. Médium é o intermediário. Tá? Dando um exemplo, se uma pessoa não tem a capacidade de escrever, ela pede para alguém que escreva por ela, não é? O mesmo acontece com o espírito. O espírito se utiliza do médium para suas ações, para os fenômenos. Então, o médium é o intermediário e através disso, através do fluido cósmico universal, ele vai manipular esse fluido, fazendo o quê? Aglomerando, combinando, dispersando, todas as características da matéria, transformando a aparência, a forma que ele quer dar, as cores que ele quer dar, ou seja, modificando todas as suas características. E através desse processo, que está no pensamento e na vontade do espírito, o fenômeno se faz. Esse é o que nós chamamos de laboratório da vida espiritual. Como um químico manipula aqui, né, no nosso plano, manipula as moléculas, formando várias substâncias, o perispírito faz o mesmo com o fluido cósmico universal. Vamos continuar mais um pouquinho desse fluido cósmico. Ele originalmente é neutro,
ele adquire características conforme o seu meio. E do ponto de vista, então nós podemos vê-lo do ponto de vista moral e do ponto de vista físico. Do ponto de vista moral, acontecerão ódio, pode acontecer ódio, inveja, orgulho, bondade, doçura, benevolência, que são os sentimentos. Do ponto de vista físico, pode se tornar esses fluidos excitantes, irritantes, calmantes, reparadores e por aí vai. Todos esses, tanto os sentimentos quanto as reações físicas. Vamos lembrar, tudo isso pertence às leis divinas e naturais. Deus criou as leis. Algumas nós já conseguimos conhecer, outras ainda não, porque nós estamos num processo evolutivo. Para vocês terem uma ideia, os espíritos trazem a Kardec a escala dos planetas. Então nós temos o planeta primitivo, o planeta de provas e expiações, que é onde nós estamos, é esse nosso planetinha azul. Depois temos planetas de regeneração, planetas felizes e divinos. Vocês conseguem perceber que dessas 5 que os espíritos definem, nós estamos só aqui no segundo. Então imaginem quanta coisa que nós ainda não temos conhecimento, mas que pela misericórdia de Deus, nós todos chegaremos à perfeição relativa. E aí sim, lá habitando os planetas celestiais, lá sim nós conseguiremos dizer que já sabemos. Mas neste momento ainda não. E, portanto, muita coisa ainda nos parece miraculosa. Mas, lembremos, os fenômenos espirituais, eles estão sob as leis divinas e naturais criadas por Deus, nosso Pai. E elas são as reguladoras da ordem universal. Tudo está submetido a essas leis. E os espíritos ainda continuam nos dizendo, se nós formos lá no livro texto, isso está lá. E eles dizem assim, o Espiritismo, explicando esses fenômenos, lhes dá uma razão de ser, que por não terem mais o caráter miraculoso, não são menos extraordinários, por atestarem a grandiosidade da criação de Deus. Vamos pensar, vamos imaginar um pouquinho. A nossa natureza. Um exemplo é a geração de um ser, uma criança. Do feto, da concepção, o feto sendo gerado até se tornar um ser humano. Não é miraculoso? Mas no sentido de maravilhoso, não de sobrenatural. E assim, tudo na natureza que é criação de Deus. Se tomar a palavra milagre no sentido de coisa admirável, aí sim teremos sem cessar milagres sob os nossos olhos. Nós os aspiraremos no ar e os pisaremos com os nossos passos, porque tudo é milagre na natureza. A sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha
que Ele concede a cada um. Porque assim, cada um tem o mérito de suas obras. Daí, nós conseguimos conceber esse Deus que é infinitamente justo e infinitamente bom. Justo? Não. Bom? Vamos começar pelo bom. Porque é justamente isso que nós falamos. Ele nos dá o livre-arbítrio. Fazemos o que queremos. Mas infinitamente justo, porque existe a lei de causa e efeito. O que plantamos, colhemos. Conseguem perceber o milagre disso, dessa bondade de Deus para os seus filhos, para nós? O grande milagre, e isso está também no nosso livro-texto, que podemos fazer por nós mesmos, é a renovação no amor, contribuindo para a manutenção da harmonia universal pelas boas ações. Vale lembrar, Jesus, nosso irmão maior, nosso maior mestre, veio ao nosso planeta e não de um modo miraculoso, não. Tudo sob as leis de Deus, para nos ensinar 2 mandamentos. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao teu próximo como a ti mesmo. Ele nos trouxe a prática, o aprendizado de uma outra lei de Deus, que é a lei do amor. Estamos neste planeta Terra para aprendermos essa lei, a lei do amor. E como faremos isso? Através da prática do bem, de todo o bem que nos é possível. Aí sim, através desse amor, criando, entre aspas, verdadeiros milagres para o nosso próximo. O milagre do amparo, o milagre do consolo, de suprir a necessidade do nosso próximo. Aí sim estaremos fazendo coisas maravilhosas e nos candidatando a novos degraus nessa evolução divina. Porque um dia todos nós seremos anjos, arcanjos, como o próprio Cristo veio nos mostrar. Ele veio nos dar esse exemplo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é através dos ensinamentos dele que nós conseguiremos essa evolução tão almejada. Há planetas mais felizes. Para encerrarmos, somos seres passageiros que vivem olhando para o alto à espera de um milagre, sem nos darmos conta que milagre é a vida. Muita paz a todos, que Jesus envolva a cada um na sua luz, na sua força, no seu amparo. E agora nós vamos envolver com muito carinho a nossa querida Maria Ádiba, que fará por nós a parte B desta aula. Fiquem com Deus, que Jesus os abençoe.
Agradecemos a expositora Dalit, que tão bem expôs a parte A da nossa aula de hoje, ao mesmo tempo em que cumprimentamos a todos, desejando que a paz do Mestre esteja sempre conosco. Dando continuidade à 12ª aula, na sua parte B, abordaremos o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, intitulado A Fé que Transporta Montanhas. Na literatura, de um modo geral, existem muitos livros, muitos artigos que falam sobre a fé. Mas, para a nossa aula de hoje, nós utilizamos como bibliografia os livros da codificação espírita, a Gênese e também o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz um capítulo todinho dedicado a esta palavra pequenina, mas que encerra uma virtude grandiosa e muito necessária nas nossas vidas. Sugerimos que este capítulo, o 19, seja lido e estudado com mais profundidade posteriormente na sua íntegra, assim como todo o Evangelho nosso, que deve ser o nosso livro de cabeceira. Além também desses 2 livros da codificação, nós utilizamos o nosso livro-texto do curso O que é o Espiritismo. A sugestão de ler este capítulo na íntegra se deve ao fato de que hoje nós vamos focar, melhor dizendo, os itens de 1 a 5 que nos fala sobre o poder da fé. Portanto, o objetivo da nossa aula hoje é conceituar fé para o Espiritismo, demonstrar o seu poder, apontar a necessidade de colaboração daquele que deseja se curar, como se apresenta a fé sincera e o que são as montanhas removidas por ela a que Jesus se refere, conforme narra o evangelista Mateus. É muito comum, quando nós ouvimos essa palavra pequenina, fé, ou quando nós tomamos conhecimento dos ditos milagres, que muito bem acabou de ser explicado pela nossa colega expositora Dalit na parte A desta aula, ou até mesmo das curas, das referências sobre o seu poder que nós encontramos no Evangelho de Jesus, é muito comum nós nos perguntarmos: o que é fé? Será que eu a possuo? Porque muitas vezes, dependendo das situações que a vida nos apresenta, nós ficamos em dúvida em relação a isto. Então vamos à definição desta palavra. O que é fé? Segundo o dicionário, fé é a crença, é a certeza, é aquela convicção íntima, a confiança que se tem em alguém, em alguma coisa ou em um ser superior, qualquer que seja o nome que se dê a ele. Depende muito da crença da pessoa. Nós podemos dizer também que fé é aquela força do nosso coração que atrai aquilo que firmemente nós queremos, mas queremos mesmo com vontade. E o apóstolo Paulo definiu muito bem na sua epístola aos Hebreus. Ele diz que a fé consiste na firme confiança daquilo que se espera, na convicção daquilo que não se vê. Vejamos que maravilha a definição que o apóstolo Paulo dá a esta virtude grandiosíssima. A fé consiste na confiança, na certeza daquilo que se espera, na convicção daquilo que não se vê. E o que é fé para o Espiritismo?
Porque nós estamos abordando até agora a fé no campo religioso de um modo geral. Fé, certeza, crença, convicção, isso tudo nos diz o dicionário. Mas para o Espiritismo, o que significa fé? É muito mais que uma simples crença em algo que alguém nos transmitiu e que nós devemos aceitar. Ou talvez uma influência externa que a religião, um sábio, um livro possa exercer sobre nós. É muito mais do que isso. Fé, para o Espiritismo, é um sentimento inato, escrito na consciência de cada um, porque nos ensina a buscar, né? Ela busca um saber mais amplo, não fica limitado ou circunscrito, não, busca um saber mais amplo através da argumentação e do questionamento. Como a doutrina espírita não é uma doutrina dogmática, não possui dogmas, ou seja, todos os dados apresentados, ela nunca nos dá os dados, vamos dizer assim, como certos e indiscutíveis. Não, ela não impõe crença, não impõe nada, convicção a ninguém. A fé da doutrina espírita é uma fé raciocinada, centrada na razão, porque ela se apoia nos fatos e na lógica, ela se baseia sempre, sempre, sempre na verdade. Verdade acima de tudo. E crê a pessoa, ou melhor, a doutrina dos espíritos nos ensina que a fé é uma crença, mas nós devemos crer porque nós compreendemos porque estamos crendo. Porque é que nós estamos acreditando naquilo. Não é de forma nenhuma uma fé cega. Absolutamente. Que nada examina, como muitas vezes nós vemos, que aceita tudo sem verificação e quando chega ao excesso, torna o crente um fanático, leva ao fanatismo, que nada mais é do que uma crença cega. Não. A fé para a religião espírita, ela deve ser raciocinada, sempre centrada na razão. E quem é que possui fé? Quem é que pode possuir fé? Será que são só as pessoas religiosas que professam uma doutrina, os espíritas, os católicos, os protestantes? A fé, ela independe da religião. Ela é uma conquista individual, fruto da vivência de cada um. Portanto, ela não é imposta. Nós não podemos chegar para a pessoa e falar, você precisa acreditar nisto. Não é esta fé que a doutrina espírita nos ensina, como acabamos de dizer, ela deve ser raciocinada, não é imposta e não é transferida de pessoa para pessoa. Como dissemos, ela é uma conquista individual, embora em algumas pessoas ela já seja inata, ou seja, a pessoa já nasce com aquela fé. E nós também podemos conquistar na proporção do entendimento da nossa vivência. Conforme nós vamos vivendo, vamos entendendo, vamos compreendendo, evoluindo e nós vamos conquistando essa virtude para nós. Quando nós pautamos, por exemplo, nossa vida segundo os ensinamentos do Cristo, quando buscamos o nosso aprimoramento moral, quando servimos ao próximo nas suas necessidades, não é preciso sofrer, sentir dor, passar por perdas, passar por dissabores para termos fé. Absolutamente, não precisamos de nada disso. Nós desenvolvemos a verdadeira fé, que é calma, é paciente, é humilde, como nos explica a doutrina dos espíritos, e está muito bem fundamentado aqui de uma forma bem clara no nosso livro, texto. Nós desenvolvemos em nós esta verdadeira fé
com a moralidade dos nossos costumes, com a pureza dos nossos sentimentos, pensamentos que se refletem nas nossas palavras e nos nossos atos. E acima de tudo, que nós não podemos esquecer, nós desenvolvemos a nossa verdadeira fé com a confiança em Deus nosso Pai, que nunca nos desampara, está sempre presente, nos amparando, nos abençoando em todos os instantes da nossa vida. E quando nós nos deparamos com pessoas, amigas, conhecidas que dizem não ter fé, será que não tem mesmo? Um exemplo bem simples. Quando nós vamos dormir, nós normalmente, aqueles que têm o hábito de orar, antes ou depois da oração, começam a fazer planos para o dia seguinte. Amanhã, quando eu levantar, vou tomar meu café, vou levar meu filho para a escola, vou ao trabalho, vou ao supermercado, fazer compras, etc, etc. Fazemos planos, nos deitamos e dormimos. Isto significa que nós confiamos que os nossos órgãos vão continuar funcionando direitinho, coração vai continuar batendo, para que possamos acordar no dia seguinte e colocar em prática tudo aquilo que nós idealizamos na nossa mente na noite anterior. Isto é fé. E aquele que diz tê-la, como será que ela está hoje? Ativa? Firme? Ou está um pouquinho vacilante? Para isso nós temos um exemplo que costumamos sempre ouvir essa historinha no meio espírita, que retrata muito bem esta questão da fé e da fé inata, como nós já dissemos anteriormente. Contam os historiadores que numa determinada região onde havia uma seca muito grande, os moradores resolveram sair em romaria para pedir para Deus que mandasse chuva. Marcaram o dia, a hora, o local e lá se reuniram e saíram em romaria, rezando para que Deus, nosso Pai, mandasse chuva, porque toda a vegetação, todo o gado estava morrendo. No meio desses adultos, havia uma criança que levava um guarda-chuva. E a criança, nós sabemos que ela não para quieta. Começou a transitar entre os adultos, esbarrar com o guarda-chuva nas pessoas que começaram a se sentir incomodadas. Até que um deles chegou para a criança e perguntou: menino, por que é que você está levando esse guarda-chuva? E ele, dentro da sua simplicidade, simplesmente respondeu: ora, nós não estamos aqui orando para chover? Se Deus mandar a chuva, nós vamos precisar nos proteger. Então vejamos, todos estavam lá rezando para Deus com o único objetivo de conseguir a água bendita por intermédio da chuva. Mas o único que acreditava mesmo, com aquela convicção de que ia conseguir, era aquele menino, que não havia vivido ainda tanto tempo quanto os outros adultos, né, para ter a chance, o tempo necessário para desenvolver nele essa virtude. Então nós vemos aqui um exemplo de uma fé ativa e inata. Por que nós devemos cultivar dentro de nós esta virtude grandiosa, considerada mãe da esperança e da caridade? Por quê? Nós ouvimos isto diariamente. Joana de Ângeles, por meio da psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos diz que como é impossível ao corpo físico manter-se sem o sangue, também a alma não viverá em paz sem o combustível da fé. Olha que maravilha! Como é impossível ao corpo manter-se sem o sangue, também a alma não viverá em paz sem o combustível da fé.
porque ela tem um poder incomensurável. Ela tem o poder de fazer com que executemos grandes coisas, grandes feitos, tanto no âmbito material quanto no âmbito espiritual. Porque aquele que tem fé direciona as suas energias em direção aos seus objetivos, o que aumenta a sua chance de realizações. Aquela confiança de se atingir este objetivo dá uma lucidez para a pessoa que faz ver no próprio pensamento até a meta que se quer alcançar e os meios para se chegar lá. Olha que interessante, o poder que esta virtude tem, grandiosíssimo. E quem a possui, nós sabemos disso, nós vemos diariamente, até conosco mesmo, encara melhor os desafios que a vida nos apresenta, porque nós passamos por momentos de alegria, momentos de tristeza, temos desafios, às vezes até diários, enfrenta também melhor todos esses problemas. Quem possui fé, nós podemos observar isso, que tem mais forças para tudo, analisa as situações com mais tranquilidade, reage de maneira diferente às doenças. Olha só que interessante, o poder da fé nas doenças. A ciência médica hoje, vejam que maravilha, reconhece a fé como um papel fundamental e importantíssimo na recuperação do paciente, porque ela aumenta a chance de cura e a expectativa de vida, isto devidamente comprovado pela ciência. E também comprovado por meio de vários testes, vários exames, várias pesquisas com vários doentes, que a evolução da doença é modificada pela fé. Por quê? Porque as áreas do nosso cérebro que estão ligadas aos nossos centros de imunidade, elas são ativadas no momento em que nós confiamos. Olha que maravilha! E aí a cura acontece. Sabendo também, isto é muito importante que fique claro, porque de repente nós podemos dizer, mas eu tenho fé e não me curei, o fulano tem fé e se curou primeiro do que eu. A cura, é muito importante que fique claro tudo isto. Nós sabemos que ela depende da colaboração do doente, nós temos que fazer a nossa parte, do seu desejo sincero, da sua vontade de ser curado, que somado com a fé que se deposita no Pai Criador, que é todo bondade, todo justiça e não desampara nenhum dos seus filhos, sempre tudo isto unido à lei de causa e efeito, porque quando nós escolhemos reencarnar, nós fazemos a nossa programação de vida. Então, nós sabemos aquilo que vamos passar já no plano espiritual, nós nos programamos. Então, a vontade e a colaboração do doente, somado à fé sincera depositada no Pai Criador, unindo tudo isso à lei de causa e efeito, se não existe a possibilidade da cura, pelo menos a doença é aliviada. Nós temos muitos exemplos no Evangelho de Jesus, muitas referências sobre o poder da fé. Quando Jesus curou o cego de nascença, os 10 leprosos, o lunático, ele nunca disse que ele havia curado, pelo contrário, ele dizia, a tua fé te curou. As curas foram promovidas pelos próprios doentes. E quando ele estava curando o lunático, lunático é todo aquele que sofre influência da lua, que o pai pediu para Jesus que curasse o seu filho, porque os apóstolos não tinham conseguido, que Jesus disse então, aliás, quando os apóstolos perguntaram para Jesus por que é que não haviam conseguido, Jesus disse, por conta da vossa pouca fé.
Se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, muda daqui para ali, e ela se mudaria e nada vos seria impossível. Aqui nesta fala de Jesus, cabe uma observação importante da nossa parte, porque é muito comum nós lermos em determinados artigos que Jesus disse, se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda. Não, ele não disse tamanho, ele disse como. Porque o grão de mostarda, embora ele tenha às vezes 2 milímetros de diâmetro, não é a menor semente. Existem outras menores. Ele disse, se tivesses fé como um grão de mostarda, o que significa dizer, interpretando esta sua fala, que aquela semente pequenina, embora não fosse a menor que existisse, ela conseguiu, por meio do seu esforço, da sua confiança, romper aquela terra e se transformar numa árvore frondosa, uma árvore enorme. É isto que Jesus quis dizer. E o que é que nós podemos entender por montanhas quando Jesus se refere nesta fala em relação ao lunático? Será que são essas montanhas que nós encontramos de terra? É evidente que não. É montanha no sentido moral, das nossas imperfeições, das nossas inferioridades, as dificuldades que nós colocamos ou encontramos no nosso dia a dia, as resistências às vezes para mudanças que nos tornariam pessoas melhores, os preconceitos de toda sorte, o orgulho e o egoísmo que o próprio Evangelho de Jesus nos fala que são as chagas da humanidade, os interesses materiais que nós sobrepomos aos interesses espirituais, a nossa má vontade, a falta de respeito para com as necessidades alheias que muitas vezes nós temos e muitas outras coisas mais representam essas montanhas ditas por Jesus nesta passagem que nós encontramos no Evangelho de Mateus. Tenhamos sempre, então, acesa esta chama, esta fé no poder divino que nunca nos abandona. Tenhamos sempre essa fé ardente que nós observamos que ela vem sempre, sempre acompanhada da esperança e da caridade. Finalizando a nossa aula de hoje, vamos nos reportar à fala do nosso codificador Allan Kardec, onde ele nos diz no Evangelho que fé inabalável, somente aquela que pode encarar frente a frente a razão em qualquer época da humanidade. Bom estudo a todos e muita paz. E assim, depois desse esclarecimento das nossas expositoras da Fiesp, nós vamos passar à fixação do aprendizado. Parte A. Os milagres segundo o Espiritismo. Fixação no aprendizado. Primeira. Por que o Espiritismo não faz milagres? Segunda, como os fluidos podem ser manipulados? Terceira, o que é o grande laboratório do mundo invisível? Parte B, a fé que transporta montanhas. Fixação do aprendizado. Primeira, qual o poder da fé? Segunda, qual o sentido da palavra montanha no ensinamento de Jesus? Terceira, como desenvolvermos a verdadeira fé? E assim nós vamos encerrando o programa Um Sentido para a Sua Vida, muito felizes com a sua audiência. Esse programa será reprisado na quarta-feira, às 11 horas da noite. Até lá!